Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Quero agradecer a todos os irmãos que têm orado pelo meu tio, pastor Givaldo, que tem levantado o clamor pela vida dele. Graças a Deus, ele já está bem melhor. E eu tenho orado e crido que em nome de Jesus, essa semana ainda, ele vai estar em casa novamente. Amém? Então quero de coração agradecer a todos vocês que têm orado, todos vocês que têm clamado, todos vocês que têm colocado a vida do meu tio, o pastor Givaldo, nas mãos do Senhor. Eu creio em milagres e nós cremos que em nome de Jesus, essa semana ainda ele estará em casa, em nome de Jesus. As notícias têm sido cada dia melhores, todos os dias tem uma notícia boa de recuperação, e nós cremos nessa bênção completa no nome de Jesus. Amém? Então, muito obrigado, queridos, vocês que têm orado, jejuado conosco nessa causa em nome de Jesus, tá? Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, verso 13. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Amém? Estenda suas mãos em minha direção, peça ao Espírito do Senhor para me usar nessa noite. Meu amigo Espírito Santo, essa é a tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu Espírito, Senhor, que fale conosco, fale através de nós nessa noite. Que a palavra seja descortinada diante do coração da tua igreja, diante de nós, para que haja mudanças em nossas vidas, para que haja transformações, para que nós sejamos tocados pela tua glória e pela tua Shekinah nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Nós estamos falando hoje à noite sobre identificando a nossa natureza, a nossa essência. Muito interessante porque Jesus, ele começa a falar exatamente sobre isso aqui nesse texto. E interessante também que Jesus, ele sempre usa coisas simples, lições simples do dia a dia das pessoas e do dia a dia da época que ele vivia, para ensinar sobre lições espirituais, sobre verdades espirituais. E aqui ele está usando dois instrumentos simples, dois elementos da vida cotidiana das pessoas para falar de verdades espirituais, que é o sal e a luz. E a luz ainda de forma mais específica, a luz produzida pela lamparina da época, que era colocada com azeite, e aí colocava fogo e produzia luz. Então ele usa dois elementos simples do dia a dia que as pessoas estavam acostumados a viver, acostumados a ver, acostumados a manusear, que era o sal e a luz, para falar de verdades espirituais. Então é muito interessante porque o ensino de Jesus é sempre muito simples, Ele usa a semente para ilustrar verdades espirituais, ele fala do sal, da luz para ilustrar verdades espirituais, ele fala do campo, do arado, ou seja, ele usa nos seus ensinos coisas da vida cotidiana, coisas que as pessoas conheciam e viviam para poder falar de verdades espirituais. E aqui então ele vai nos falar sobre a nossa identidade, ele vai nos falar sobre a nossa natureza. É importante que nós saibamos qual é a nossa identidade em Cristo. É importante que nós conheçamos qual é a nossa natureza em Cristo. Amém? Então Jesus começa falando sobre a nossa natureza. E o que nós somos? Quem nós somos? Quem nós somos? E Jesus diz que nós somos o sal da terra. E nós somos a luz do mundo. Olha só, ele diz que nós somos sal e luz. Sal e luz. E qual é a função do sal? E para que serve a luz? Então nós vamos entender isso e aplicar essas verdades na nossa vida. Primeiro, nós entendemos que o sal, ele dá sabor. Tudo que você coloca sal, vai maximizar o sabor daqueles alimentos. Não é verdade? Então,
uma das primeiras funções do sal é produzir sabor. Então Jesus está nos dizendo que nós somos o sal da terra. E como sal da terra, nós precisamos estar produzindo sabor, gerando sabor nas pessoas que estão próximas a nós, nas pessoas que convivem conosco, nas pessoas que estão no nosso círculo de relacionamento. Quantas pessoas estão já desesperançadas, sem esperança? Quantas pessoas estão sem sabor de viver? Não tem mais aquele sabor pela vida. Algumas pessoas já não vivem mais, elas apenas existem, porque há uma diferença muito grande entre existir e viver. E nós somos responsáveis em Deus para dar sabor a estas pessoas por meio de Cristo que é em nós, por meio do sal do céu que é em nós. Então, assim como o sal que é colocado no alimento, ele produz sabor, ele maximiza o sabor daqueles alimentos, nós como sal da terra, enquanto sal da terra, com o sal divino que há em nós, da palavra, nós precisamos salgar as pessoas próximas a nós, nós precisamos fazer a diferença, porque o sal faz a diferença aonde ele é colocado. Se você coloca sal na carne, você sabe que ali tem sal, se é pouco, se é muito, você sabe que tem pouco ou que se tem muito. E se não tem nada, você também consegue distinguir que não tem nada, porque quando é colocado sal, por menor que seja a quantidade, aquele sal vai promover a diferença. Você vai sentir a diferença. Além do sal dar sabor, o sal também ele preserva. O sal tem essa função de preservar. E como sal da terra, nós precisamos nos preservar da corrupção que há no mundo. O Senhor nos ensina isso na sua palavra, que nós devemos nos preservar da corrupção que há no mundo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Tiago, capítulo 1, verso 26. Olha que tremendo esse texto. Tiago fica próximo do livro de Hebreus. A epístola de Tiago, logo após o livro de Hebreus. A epístola aos Hebreus. Ok? Tiago, capítulo 1, verso 26. Olha o que diz a palavra do Senhor. Alguém está pensando que é religioso? Se não controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Verso 27 agora. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas deste mundo. E não se manchar com as coisas deste mundo. Algumas versões dizem assim: e não se contaminar. E não se contaminar com as coisas desse mundo. Então, quando Jesus disse que nós somos o sal da terra, além de dar sabor, o que o sal faz? O sal preserva. O sal ele não se contamina. Ok? O sal não se contamina. O sal, ele preserva. Então, Jesus disse que nós precisamos ter sal em nós mesmos. Isso significa que nós estaremos... Se nós tivermos o sal do céu em nós mesmos, nós estaremos nos preservando da contaminação deste mundo. Nós estaremos nos preservando das manchas, das coisas más deste mundo. E quando a Bíblia fala de mundo, nós precisamos entender que existem 3 tipos de mundo que a Bíblia se refere. A Bíblia fala do mundo, o planeta Terra. Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo que nela contém, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, este mundo que aparece em Salmo 24, versículo 1, é o planeta Terra, é uma referência ao planeta Terra. O Senhor também fala de um outro mundo que é a humanidade. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo ali em João 3,16 é uma referência à humanidade, aos seres humanos. Deus amou a humanidade. Mas há um outro tipo de mundo, que é esse que a Bíblia fala que nós não podemos amar, esse que a Bíblia fala que nós não podemos nos contaminar com ele, e esse mundo que a Bíblia fala que nós não podemos nem amar, nem nos contaminar, não é uma referência nem ao planeta Terra e nem uma referência à humanidade. Esse mundo que nós não devemos amar, esse mundo que nós não devemos nos contaminar com ele, é um mundo sistema. É um mundo que está alienado de Deus, é um mundo que se opõe a Deus, que se opõe a Cristo, né? É um mundo em que o anticristo, o espírito do anticristo já está operando, porque anticristo significa contra Cristo. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está operando, né? Ou seja, há um espírito de rebelião a Cristo, há um espírito de rebeldia a Cristo no mundo, no sistema mundano. E aí a Bíblia nos fala, lá em João, 1 João, capítulo 2, versículo 15,
não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, o orgulho da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa bem como seus desejos carnais, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o mundo que se refere ali, em 1 João capítulo 2, verso 15 a 17, é o sistema que é contra Deus, que é contra Cristo, que se opõe a Cristo, que se opõe a Deus, que se opõe ao reino de Deus, que se opõe à cultura do reino de Deus. Esse mundo sistema, que a Bíblia nos fala lá em 1 João capítulo 4, verso 19, que o mundo, esse sistema de coisas, jaz no maligno, ou seja, está sob o domínio do inimigo. Então a Bíblia nos fala que se nós temos sal, nós vamos nos preservar da contaminação deste mundo. Nós não seremos carregados por essa avalanche de imoralidade, por essa avalanche de coisas nojentas que esse mundo tenta nos impor, que esse mundo tenta nos influenciar, que ele tenta lançar a nossa garganta dentro. Se nós temos sal, o que o sal faz? O sal nos preserva da contaminação deste mundo. Ou seja, nós estamos vivendo debaixo de outros princípios, de um outro padrão, de uma outra cultura. Nós não estamos vivendo debaixo da cultura deste mundo, seguindo o padrão deste mundo, mas nós estamos vivendo segundo a cultura do reino de Deus. Amém, queridos? Então, a nossa cultura é a cultura do reino de Deus. O nosso padrão de conduta é o padrão de conduta de um cidadão do reino de Deus. Então, quando a Bíblia fala que nós temos que ter sal em nós mesmos, e quando vemos aqui em Tiago 1,27 dizendo assim: a religião pura e verdadeira para com Deus nosso Pai é ajudar os órfãos e viúvas nas suas aflições e não se contaminar, não se manchar com as coisas deste mundo. Ou seja, que mundo é esse que Tiago está falando aqui? Esse sistema de coisas que se opõe a Cristo, esse sistema de coisas que se opõe à palavra de Deus. Então nós temos que sempre consultar a palavra e entender o seguinte: qual é a minha regra de fé e prática? A palavra de Deus. Por qual padrão eu vivo? Pelo padrão de Cristo revelado na palavra de Deus. Eu não sigo a maioria, eu não sigo o que as pessoas lá de fora determinam, o que a sociedade sem Deus determina. Eu sigo o que a palavra de Deus diz que eu devo seguir. Como cristãos é assim que nós devemos viver. Então, o sal preserva. Então nós como sal nos preservamos a nós mesmos em Cristo Jesus, de toda a contaminação deste mundo, e ao mesmo tempo nós somos bênção na vida de outros para ajudar outros a se preservarem a si mesmos. Essa é a função do sal. Então o sal dá sabor, o sal preserva, e o sal também ajuda na cura. O sal é curativo. Hoje é claro que usa-se muito pouco sal na medicina moderna, mas ainda assim ainda tem uso, né? Por exemplo, o soro fisiológico é o quê? Nada mais é do que água com sal, que é usado para fazer asepsia, quando há ferimentos. Então, o que acontece? O médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, usa o soro fisiológico, que é uma mistura, né, claro, nas devidas proporções, de água com sal. Para quê? Para fazer asepsia, porque o sal, ele é germicida, o sal ele é bactericida, o sal ajuda a matar germes e bactérias, para que essas bactérias nocivas não se proliferem, não traga contaminação sobre aquela ferida, e trazendo inflamação e uma infecção, ok? Então o sal ajuda na cura. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, você está conseguindo entender a visão aqui? Você tem essa função e nós temos essa função de dar sabor. Nós temos essa função de nos preservar a nós mesmos da corrupção do mundo e ao mesmo tempo ajudar outros a serem preservados da corrupção do mundo pela influência positiva que nós exercemos sobre estas pessoas à nossa volta. Como sal da terra, nós ministramos cura sobre aqueles que estão feridos. Porque assim como o sal promove cura, nós também podemos promover cura sobre aqueles que estão feridos. Tem pessoas que estão com suas feridas e suas chagas abertas, purulentas. Elas estão gemendo de dor, aflitas, quebradas. Mas nós somos o sal da terra. Há uma palavra salgada de Deus na nossa boca para liberar cura sobre as pessoas. Há uma unção de cura sobre a minha vida e sobre a sua vida. Escute isso que eu vou falar para você. Não é apenas o pastor que tem uma unção de cura sobre si. Não. Todo cristão em Jesus Cristo.
Todo crente em Jesus Cristo, desde uma criança até um adulto que é de Jesus, tem sobre si uma unção para liberar cura sobre os outros. Amém? Então nós precisamos crer nisso. Parece que a irmã Cida me falou há algum tempo atrás que Vitória, quando menor, orou por alguém da sua casa que estava enferma ou enfermo, e essa pessoa foi curada. Foi isso mesmo? Pelo pai, irmão Gilvan, 2 vezes. Uma criança. Então, olha só, uma criança, debaixo da autoridade do nome de Jesus, ora por alguém que está enfermo e a pessoa é curada. Késia também orou por Adriana, não foi? Adriana contou esse testemunho que Adriana estava com enfermidade, orando ao Senhor já há muito tempo. E um dia Késia, ela estava orando no quarto, lá chorando, clamando a Deus por cura. E Késia entrou no quarto e começou a orar, né, em pé, fazendo guerra espiritual. E ministrou a cura sobre Adriana. E Adriana foi curada. Então observe o que eu quero dizer para você. Não é apenas o pastor, não é apenas os líderes espirituais, mas cada cristão em Jesus Cristo é sal da terra. Significa dizer que pode ministrar cura a outros. Assim como o sal tem essa função asséptica, assim como o sal tem essa função curativa, nós como sal da terra podemos ministrar cura aos outros. Não apenas cura física, mas cura emocional e cura espiritual também. Nós podemos ser uma bênção na vida dos outros. Então Jesus diz, vocês são o quê? O sal da terra. Qual é a sua identidade? Eu sou o sal da terra. Diga comigo, eu sou o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Então Jesus diz que nós somos o sal da terra. E o sal faz o quê? O sal dá sabor, o sal preserva, o sal ajuda a manter a cura. O sal é asséptico, né? Traz cura sobre as feridas. Mas ele também diz que nós somos a luz do mundo. A luz do mundo. O que a luz faz? A luz brilha. A luz ilumina. Por isso que Jesus disse, deixa a luz brilhar. Deixa a vossa luz brilhar. E é interessante porque Jesus em João diz assim, eu sou a luz do mundo. Em João ele diz isso, no Evangelho de João, eu sou a luz do mundo. E aqui em Mateus ele está dizendo para nós, vocês são a luz do mundo. Como é isso? É Jesus que é a luz do mundo ou somos nós? Os dois, Jesus e nós. Só que Jesus é a luz maior. É como se ele fosse, não, ele é o sol da justiça, a Bíblia diz isso. Ele é a luz maior que nos ilumina. Nós não temos luz em nós mesmos, mas nós refletimos a luz de Cristo. Assim como a lua reflete a luz do sol, não é? Quando você vê uma lua cheia, por exemplo, ela está refletindo intensamente naquele momento, naquele estágio, a luz do sol. Então é como se nós fôssemos esses luzeiros emitindo, refletindo a luz de Cristo. Então, nós recebemos a luz de Cristo e nós transmitimos, nós refletimos a luz de Cristo para os outros. Então, o que a luz faz? A luz ilumina, a luz brilha. O que a luz faz? A luz também, ela torna possível que nós enxergamos. Por que a gente enxerga? A gente só enxerga porque tem luz. Seja a luz do dia ou seja a luz artificial. Sem luz alguma, impossível enxergar qualquer que seja a coisa. Impossível. Por isso que a Bíblia diz que o inferno é um lugar de densas trevas. A Bíblia não fala sobre isso? Todas as descrições da Bíblia sobre o inferno fala que lá é um lugar de densas trevas. Porque se há ausência de Deus, e Deus é luz, então, logicamente, há densas trevas. Essa expressão densas trevas é como se fosse tão palpável as trevas ali naquele ambiente, que era como se fosse possível apalpar. A expressão quer dizer isso. Então a luz nos permite ver. A luz nos permite enxergar. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, ou seja, saudáveis, todo o teu corpo estará cheio de luz. Se os teus olhos forem maus, ou seja, enfermos ou doentes, o teu corpo inteiro estará cheio de trevas. Olha que Jesus está usando uma coisa do dia a dia. Quanto mais saudável for o olho, mais capta a luz e mais a pessoa consegue enxergar bem. Quanto mais enfermo for o olho deficiente, menos recepção de luz a pessoa recebe e, consequentemente, enxerga mal.
Então, a luz nos possibilita ver, a luz nos possibilita enxergar. E aqui nós podemos entender o seguinte: os nossos olhos se abrem quando nós recebemos a luz de Cristo em nós. E nós começamos a enxergar a vida de Cristo. Nós começamos a enxergar o reino de Deus. Nós começamos a enxergar no mundo espiritual. Nós começamos a ter uma visão espiritual aguçada, ampliada e aberta. Foi assim com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Os seus olhos estavam escurecidos para a fé. Os seus olhos não conseguiam enxergar Jesus. Os seus olhos não conseguiam enxergar a Cristo. E ele era um perseguidor ferrenho da igreja. Ele prendia cristãos, ele matava cristãos, ele assassinava cristãos. Ele ia na casa onde os irmãos se reuniam para adorar a Deus, porque naquela época a grande parte dos irmãos se reuniam nos lares como células, e ele ia nas casas e ele arrancava de lá de dentro os irmãos que estavam adorando a Deus, batia em uns, espancava outros, matava outros, prendia outros. Tanto é que a Bíblia nos fala em Atos capítulo 7, que ele cooperou com a morte do primeiro, de um dos diáconos da igreja, que foi Estevão. Ele cooperou. A Bíblia diz que os homens lançaram as roupas de Estevão aos pés de Saulo. Mas um dia ele estava indo, capítulo 8 de Atos, ele estava indo numa missão de perseguição à igreja. E quando ele está indo naquela missão, a Bíblia diz que a luz de Cristo brilhou sobre Paulo. Uma luz intensa, uma luz mais forte, mais intensa, com maior resplendor, com maior brilho, com maior glória do que a luz do sol ao meio-dia. Brilhou sobre Paulo e ele cai do cavalo. E a partir daquele momento, embora por 3 dias ele ficou fisicamente cego, mas os olhos espirituais de Paulo se abriram para a realidade espiritual. Ele conseguiu ver o mundo espiritual, e ele conseguiu enxergar Jesus, e enxergar e ver que Jesus era o Salvador e o Senhor, e de que ele precisava de Cristo. Quando a luz brilha, nós temos a possibilidade de enxergar, nós temos a possibilidade de ver. Quando a Bíblia diz que você é a luz do mundo, você vai brilhar. E quando essa luz que está em você brilhar, o que vai acontecer? As pessoas próximas a você vão ter a capacidade de enxergar, de ver, de ter a visão no mundo espiritual. E elas vão ver Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Amém? A Bíblia nos fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Vamos abrir? 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha que tremendo esse texto, amados. Glória a Deus. Falando sobre os não crentes, os incrédulos, aqueles que não temem a Deus, Paulo diz assim. Na verdade, vamos ler do versículo 3, fica mais fácil da gente entender. Verso 3. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para aqueles que estão se perdendo. Olha o que Paulo está dizendo. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para aqueles que estão se perdendo. Verso 4 agora. Eles não creem, pois o Deus deste mundo. Quem é o Deus deste mundo? Quem é? Quem é o Deus deste mundo? Satanás. O Deus desse sistema de coisas. Eu falei há pouco instante que este mundo que a Bíblia se refere é um sistema que se alinea a Cristo, que se opõe a Cristo, né, que se opõe à palavra de Deus. Então ele continua. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Na sua versão diz assim, cegou os olhos do entendimento. Cegou os olhos do entendimento. Aí ele continua. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. A luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Ou seja, a luz da glória do Evangelho, na sua versão diz. Ok? Estou lendo Nova Tradução da Linguagem de Hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma Bíblia que usa um português bem contemporâneo e bem fácil de entender. Ok? Então, olha que tremendo isso. A Bíblia está dizendo, queridos, que o Deus desse século, o que ele fez? Ele cegou o entendimento das pessoas. Ele cegou o entendimento daqueles que não creem no Senhor. Cegou o entendimento daqueles que não temem ao Senhor. E fez isso para quê? O texto diz, para que não brilhe sobre eles a luz da glória do Evangelho de Cristo. Porque se a luz brilhar, se eles enxergarem,
eles vão ver o quão perdidos estão e o quanto necessitam de Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E quando eles enxergarem isto, eles farão igual nós fizemos no nosso passado, igual o apóstolo Paulo fez. Eles se renderão, eles se dobrarão diante de Jesus e dirão: eu te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, eu recebo o perdão dos teus pecados, me perdoa, escreve o meu nome no livro da vida, muda a minha história. Porque quando a luz brilha, queridos, nós vemos os defeitos, mas também vemos a possibilidade de mudança em Cristo. Não é verdade? Se aqui nesse tempo estiver uma bagunça terrível, sujeira para tudo quanto é lado, papel para tudo quanto é lado, copo para tudo quanto é lado, as cadeiras todas bagunçadas, e estiver tudo escuro, você não enxerga. Você não enxerga, você não sabe que está desarrumado, você não sabe que tem sujeira para tudo quanto é lado, porque está tudo escuro. Mas quando você acende as lâmpadas, que você vê a situação, diz: uau, aqui precisa de limpeza, o negócio aqui está sério. Tem que varrer, tem que passar pano, tem que lavar, tem que limpar as cadeiras, tem que arrumar as cadeiras, tem que colocar as coisas em ordem. Porque quando a luz brilha, você vê a real situação. Então quando a luz brilha sobre o nosso coração, a gente vê: uau, o negócio aqui está sério, precisa arrumar. Jesus, arruma aqui, Senhor. Amém? Jesus, arranca esse negócio aqui, arranca essa doença emocional aqui, esse ódio aqui. Você não enxergava antes, mas a luz brilhou, você enxerga. Quando a luz é colocada sobre você, você enxerga onde você precisa mudar, áreas que você precisa ser transformado, áreas que você precisa de Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Vocês estão entendendo, queridos? Quando estão entendendo, diga glória a Deus. Então, a luz, ela faz com que a gente enxergue, nos dá a possibilidade de ver. A luz também conduz informação. A luz conduz informação, né? Então, por exemplo, a internet hoje é uma conexão, né? A maioria hoje por um fiozinho, transmissão de luz, naquele cabo óptico. E aquela luz que passa por aquele cabo óptico leva bilhões e bilhões de informação no mundo todo. Então a luz também ela leva informação. No nosso cérebro também é assim, né? As sinapses, toda vez que acontece uma sinapse, acende uma luz. Não é assim? No nosso cérebro. Liberando informações, conhecimento, registrando informações, registrando conhecimento. Então a luz também, ela libera informações, ela conduz informações. E você como luz está conduzindo a informação do reino de Deus, o conhecimento do reino de Deus, o conhecimento do evangelho, que é as boas notícias do reino de Deus. Você é um condutor das boas informações, você é um condutor das boas notícias. As boas notícias do reino de Deus, as boas notícias que há esperança em Cristo, as boas notícias que há perdão em Cristo, as boas notícias que há salvação em Cristo, as boas notícias que há cura em Cristo, que há libertação em Cristo. Você é essa pessoa que conduz essas informações do reino, informações privilegiadas que você não pode guardar para você mesmo. Jesus disse: aquilo que eu falei para você no seu ouvido, suba no telhado e proclame para todo mundo. O que eu falei para você em segredo, suba no telhado e espalhe para que todos saibam. O que Jesus está falando com você, o que Jesus está comunicando com você, as informações e o conhecimento da revelação que Ele está trazendo para você, você tem a responsabilidade de espalhar, porque você é luz, e a luz também conduz informação. E no nosso caso, as informações do reino, o conhecimento do reino. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Então você tem essa responsabilidade, eu tenho, nós temos. E aí volto a dizer, não é apenas os pastores, não é apenas os apóstolos, não é apenas os profetas, não são apenas os líderes da igreja. Não! Todo cristão, todo discípulo de Jesus foi chamado para brilhar a sua luz, foi chamado para proclamar essa luz, para espalhar essa luz de Cristo onde quer que esteja. Diga glória a Deus se você está entendendo. Amém? Aí ele diz assim: mas se o sal vier a perder o seu sabor, isso é uma possibilidade.
Se o sal perder o seu sabor, se o sal perder o seu sabor, a sua qualidade de sal, mas se o sal perder o seu sabor, se o sal perder o seu sabor, se nós perdermos o nosso sabor, a nossa característica de sal e de luz, nós estaremos negando a nossa natureza. Porque nós somos sal, porque nós somos luz. E se nós perdermos o sabor, se nós perdermos o brilho, Jesus disse, mas se. Quando ele disse mas se, é porque era uma possibilidade. É porque havia uma possibilidade disso acontecer. E se você perder o seu sabor, se você perder a sua salinidade, se você perder o seu brilho, se você perder a sua salinidade, Jesus disse, não será bom para mais nada. Não servirá para coisa alguma mais. E por que quando o cristão perde a sua salinidade e o seu brilho, não serve para coisa alguma? Jesus disse, serve apenas para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Por que Jesus disse isso? Porque quando nós negamos a nossa natureza, nós perdemos o nosso propósito. Quando nós negamos a nossa identidade em Cristo, nós perdemos o nosso propósito. O pássaro foi criado para voar, se ele deixa de voar, ele não está cumprindo o seu propósito. O peixe foi criado para nadar, se ele não nada, ele não cumpre o seu propósito. Na água ninguém consegue competir com o peixe, no ar ninguém consegue competir com o pássaro, mas se você tirar o peixe da água, ele morre, ele está fora do seu ambiente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer essa noite? Quando você deixa de ter salinidade, quando você deixa de ter a luz de Cristo em você, quando você perde a sua identidade em Cristo, quando você não reconhece mais quem você é em Cristo, quando você perde essa função de salgar e de brilhar, Jesus disse, não serve para nada. Se o sal perder o seu sabor, não serve para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês estão entendendo? Diga amém. Por quê? Porque perdemos de vista o nosso propósito. Você foi criado para Deus, para amar a Deus, para servir a Deus. Você foi criado para estar conectado com Deus, receber a luz de Deus e brilhar com essa luz, receber a salinidade do céu e salgar as pessoas próximas a você, preservar-se a si mesmo e aos outros em volta de você, ministrar cura sobre você mesmo e aos outros próximos de você. Você é sal, você é luz. Brilhar com a luz de Cristo, levar a informação, o conhecimento do reino, ajudar as pessoas a enxergar Cristo. Mas se você deixa de ser sal e luz, se você perde a sua salinidade e o seu brilho, Jesus disse, não serve mais para nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês estão entendendo a palavra? Por quê? Porque perdeu o propósito. Então você foi criado para Deus, criada para Deus, para amá-lo, ser amado por Ele, para adorá-lo, para servi-lo. Foi criado para estar conectado em uma família espiritual, um corpo espiritual. A igreja é a sua família espiritual, a igreja é o corpo espiritual. Cristo é a cabeça da igreja. Eu amo Cristo, mas não amo a igreja. Não, quem ama a cabeça ama o corpo. Amém? Então fomos criados para estar conectados no corpo de Cristo, que é a igreja. Fomos criados para adorar a Deus, para amar a Deus. Fomos criados para compartilhar com outros o evangelho de Cristo. Fomos criados para trazer outras pessoas para o reino de Deus. Fomos criados para impactar positivamente todas as pessoas que estão próximas a nós, para marcar a nossa geração. Não importa se você é criança, se você é adolescente, se você é jovem, se você é um adulto, se você é um ancião, uma anciã, não importa a sua idade, não importa o seu grau acadêmico, o seu grau escolar, não importa a sua condição socioeconômica, nada disso importa. Você foi criado e chamado por Deus para fazer diferença. Você é sal, você é luz, e se você perde a salinidade, o seu brilho não tem valor. Você deixa de ser quem Deus criou você para ser. Se você quer imitar os outros lá fora, se você quer imitar a conduta do mundo, você perde o seu brilho, você perde o seu sal. Você deixa de ser o que Deus criou você para ser. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ele continua dizendo, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. O que nós não podemos fazer com a luz? O que nós não podemos fazer com a luz?
Jesus disse que nós não podemos escondê-la. Primeira coisa que Jesus disse que nós não podemos fazer com a luz é escondê-la. Ele diz: não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, versículo 14. Assim como não dá para esconder uma cidade sobre o monte, Jesus está dizendo: não dá para você esconder a sua luz. Não dá para você guardar a sua luz para você mesmo. Não dá. Essa luz tem que brilhar. Não dá para você esconder a sua luz. Então Jesus disse: não se esconde a luz. Assim como não se dá para esconder uma cidade que está edificada sobre o monte. Quando uma cidade é edificada sobre um lugar alto, quando uma cidade ela é construída sobre uma montanha, sobre um monte, de qualquer lugar que você venha, seja do norte, do sul, do leste, do oeste, de qualquer direção que você venha, você vai ver a cidade, não importa de que direção você venha, porque ela está no alto, porque ela está em lugar alto, porque ela se torna visível. Jesus disse que a mesma coisa acontece com a luz de Cristo que é em você. Não se pode esconder a luz. Outra coisa que Jesus disse que não pode fazer com a luz, ele disse que não pode colocar a luz debaixo de um alqueire, de um cesto. E aqui esse alqueire que Jesus se refere aqui, ou cesto, na minha versão fala cesto, talvez a sua versão, a João Ferreira de Almeida fala alqueire, mas não importa aqui se é cesto ou alqueire, a questão é que era um instrumento de medida para medir grãos, medir cereais na época de Jesus. Como tem na feira até hoje em alguns lugares, né? Litro de farinha, litro de feijão, litro de andu, litro disso, daquilo. Não é assim que alguns lugares ainda vendem? Então, alqueire era uma medida, era usado para medir grãos, cereais na época de Jesus. Então, estava relacionado à comida, estava relacionado à alimentação. Jesus disse: não se pode acender uma lamparina e colocá-la debaixo do alqueire. Por que vai acontecer? A luz não vai brilhar. Você já tentou acender uma vela e colocar dentro de um litro, dentro de um cesto de alguma coisa? Não vai brilhar. Além de não brilhar, ela vai apagar, porque a quantidade de oxigênio ali pouco, que é o maior combustível que existe, é o oxigênio. Então a quantidade de oxigênio ali dentro vai ser consumido rapidamente e a lâmpada, a luz, a vela vai apagar. Jesus disse: não se pode colocar a lâmpada, a lamparina debaixo do alqueire, mas deve se colocar no lugar alto da casa, para que todos vejam a luz, para que a luz ilumine todos que estão na casa. Então Jesus está nos dizendo: não esconda a sua luz, não coloque a sua luz dentro de um alqueire. E aí está relacionado com comida, o alqueire. E a gente vai ver lá na parábola do semeador, Jesus disse que a preocupação com as coisas dessa vida, que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, essa preocupação com as coisas dessa vida sufoca a semente da palavra para que ela não cresça. Nesse sentido aqui, nesse texto que Jesus está usando a luz, a preocupação com estas coisas, isso é alqueire, né? A preocupação com as coisas dessa vida é colocar um alqueire sobre a lâmpada. O que vai acontecer? A luz não vai brilhar. Então, se você ficar preocupado demais com esta vida aqui, a sua luz não vai brilhar. Mas se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, como Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele vai te acrescentar tudo o que você precisa. Ele vai acrescentar a paz, Ele vai acrescentar a bênção na sua família, Ele vai acrescentar a alegria, Ele vai acrescentar a provisão diária, o sustento diário, o suprimento diário. Não vai te faltar nada. Porém, você precisa colocar o reino em primeiro lugar. Porque se você coloca o reino em segundo lugar, ou em último lugar, e se você se preocupa com alqueire, se você se preocupa com comida, com o sustento dessa vida, se você está preocupado apenas com as coisas dessa terra, essa preocupação, essa correria pelas coisas dessa terra, sufoca a luz, e a luz não brilha. É isso que Jesus está dizendo. Ele tanto nos fala isso aqui em Mateus 13 e 14, no verso 14 principalmente, como nos ensina sobre isso em Mateus 13, na parábola do semeador. Então, a luz não pode ser escondida, a luz não pode ser sufocada. O que nós não podemos fazer com a luz? A Bíblia diz que nós somos a luz não pode ser escondida e a luz não pode ser sufocada. Nem escondida, nem sufocada. O que nós devemos fazer com a luz? Jesus diz que a luz deve ser colocado no lugar alto da casa. Observe que as lâmpadas estão no lugar alto, não estão no baixo.
Quando a gente coloca a lâmpada no piso, é apenas para enfeitar. Mas se o propósito é iluminar, a lâmpada tem que ser no alto. Jesus disse então, coloque a lâmpada no alto. E olha que interessante. Ele diz assim, e dê luz a cada um que está na casa. Que tremendo isso. A lâmpada deve ser colocada no alto e ela dará luz. Ela dará luz a cada um que está na casa. E aí a gente aprende uma coisa bem interessante. Se nós temos luz, nós vamos dar luz, porque a gente só dá o que tem, queridos. A gente não dá aquilo que a gente não tem, a gente só dá o que a gente tem. Então, se a luz de Cristo é abundante em você, você vai liberar essa luz, vai dar essa luz quando você falar, quando você ministrar, quando você se relacionar com as pessoas, vai sair luz de Cristo até pelos seus poros. Ele diz, põe a lâmpada no alto e dê luz a cada um que está na casa. A cada um na casa. Isso é interessante demais. Todos que estiverem na casa receberão luz. Diga, todos que estiverem na casa receberão luz. Agora, quando Jesus fala sobre casa, a ideia de casa aqui, a palavra grega para casa aqui é oikos. Oikos. E oikos não se refere somente à casa física, à estrutura de uma casa física, né? As paredes, a edificação física. Mas oikos na Bíblia, no grego, dá a ideia de círculo de relacionamentos. Ou seja, todas as pessoas que fazem parte do meu círculo de relacionamento, a palavra grega é oikos, casa. Minha casa, no grego, a intenção é mais abrangente. É todas as pessoas que fazem parte do meu círculo de relacionamento. Amigos, familiares, conhecidos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas de escola, todos estes são o meu oikos, o meu círculo de relacionamento. O que Jesus está dizendo? Brilhe a luz de vocês sobre a sua casa, sobre o seu oikos, sobre o círculo de relacionamento de vocês. Todas as pessoas que estão na casa, todas as pessoas que estão no seu círculo de relacionamento, todas as pessoas que fazem parte do seu oikos, todas as pessoas que fazem parte do seu círculo de relacionamento, serão iluminados com a luz de Cristo que há em você. Há alguém aqui que pode dizer um glória a Deus por esta palavra? Todos serão iluminados com a luz de Cristo que há em você. O seu oikos, o seu ciclo de relacionamentos, amigos, familiares, parentes, colegas de faculdade, colegas de trabalho, colegas de escola, vizinhos, pessoas próximas a você, devem ser influenciados, impactados com a luz de Cristo que há em você. Diga amém se você está entendendo. Jesus disse, coloque a luz no alto e dê luz a cada um na casa. No oikos, no seu círculo de relacionamento, daqueles que fazem parte do seu círculo de relacionamento, ilumine com a luz de Cristo. E ele continua dizendo assim, deixe a sua luz brilhar perante os outros, deixe a sua luz brilhar diante dos outros, deixe a sua luz brilhar. E ele continua, deixe que eles vejam as coisas boas que você faz. Deixe que eles vejam as coisas boas que você faz. Aqui não é no sentido de você tocar trombeta, aqui é no sentido de que a sua vida será um testemunho. Não é no sentido de você fazer algo e tocar trombeta, como Jesus diz em Mateus 6. Não é isso, é no sentido de você testemunhar. A sua vida é testemunha de coisas boas. A sua vida é um testemunho, porque quando as pessoas olharem para você, dirão, que bênção é essa pessoa, que bênção é essa irmã, que bênção é esse irmão, que bênção é esta jovem, este jovem, que bênção é esta criança. Eu sou tão impactado quando estou próximo a você, eu sinto paz quando estou próximo a você, eu sinto uma coisa diferente quando estou próximo a você. Alguns não saberão nem dizer o que é, não saberão nem descrever o que é. Olha, eu sinto algo diferente quando estou perto de você. É a luz de Cristo brilhando em você. Amém? Como diz a canção, deixe a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu brilhar. Amém? E aí a gente conclui essa mensagem dizendo o seguinte. O propósito final de deixar a luz brilhar e o sal funcionar em nossa vida é a glória de Deus. O propósito final de deixar a luz entrar e de deixar a luz brilhar e o sol e o sal
funcionar em nossa vida, o propósito final disso é a glória de Deus, porque Jesus disse assim, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Por que eu devo deixar o sal funcionar em mim? Por que eu devo deixar essa luz de Cristo brilhar em mim? Todos os propósitos que eu falei para você, mas o propósito final de tudo isso é que Deus seja glorificado na minha vida. Que Deus seja glorificado em mim, que Deus seja glorificado na minha vida. Como é que um vagalume glorifica a Deus? Brilhando. Como é que um vagalume glorifica a Deus? Brilhando. Brilhando. Por quê? Porque ele foi criado para isso. Como é que você glorifica a Deus? Da mesma forma, brilhando a luz de Cristo. Salgando. Como é que você glorifica a Deus? Sendo e fazendo tudo que Deus criou você para ser e fazer. Quando você é e faz o que Deus criou para você para ser e fazer, você glorifica a Deus. Glorificar a Deus não tem a ver com fama, popularidade, nada disso. Essas coisas podem até acontecerem como consequências, mas glorificar a Deus tem a ver com você ser e fazer o que Deus criou você para ser e fazer. E quando você é e faz o que Deus criou você para ser e fazer, Deus é glorificado na sua vida. Jesus disse em João capítulo 15, verso 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos.